Eu queria convidar o Plácido e a Júlia para dançarem uma dança bonita aqui para o Senhor agora e nos edificarem antes da palavra de Deus, por favor. Tenho tanto pra falar. Não deixe que o mau tempo venha pra desarrumar. Se a gente arrumou, ninguém vai bagunçar. Vem cá, me dê um abraço, vamos acalmar. A vida já mostrou, não é pra duvidar. Isso é coisa de momento, eu sei que vai passar. Pois é, nosso grande amor que balança, mas não cai. Com fé já se superou, rumo ao infinito vai. E por ser tão forte assim, bem mais lindo que um jardim, nada pode abalar. Teu sorriso é bom pra mim, só eu sei te alegrar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. E por ser tão forte assim, bem mais lindo que um jardim, nada pode abalar. Teu sorriso é bom pra mim, só eu sei te alegrar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. Tenho tanto pra falar. Não deixe que o mau tempo venha pra desarrumar. Se a gente arrumou, ninguém vai bagunçar. Vem cá, me dê um abraço, vamos acalmar. A vida já mostrou, não é pra duvidar. Isso é coisa de momento, eu sei que vai passar. Pois é, nosso grande amor que balança, mas não cai. Com fé já se superou, rumo ao infinito vai. E por ser tão forte assim, bem mais lindo que um jardim, nada pode abalar. Teu sorriso é bom pra mim, só eu sei te alegrar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. E por ser tão forte assim, bem mais lindo que um jardim, nada pode abalar. Teu sorriso é bom pra mim, só eu sei te alegrar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. Teu sorriso é bom pra mim, só eu sei te alegrar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. Tá na hora da gente com jeito reconciliar. Beleza pura, é isso aí. Bom,
Vamos abrir Lucas 14, por favor. Aí, Sirlei, chegou o dia. Né? Outro dia, era tarde da noite já, e realmente eu estou postando coisas assim tarde, porque eu estou acordando cedo, dormindo tarde e tal. E tá bom, porque é normal, assim. E tem sido muito abençoado pelo Luan, porque ele está incrementando muito a nossa equipe de comunicação. Me explicou já, eu vou fazer umas 5 vezes até aprender, né? Como é que eu subo o vídeo para o YouTube quando ele não estiver lá em casa ou perto, né? Então, e é bom porque eu transmito aquilo que eu quero falar. Muitas vezes vem inspirações de Deus assim para falar alguma coisa e espalhar, né? E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então eu creio que é isso aí. E outro dia, nesses dias à tarde aí, bem tarde, umas 3 semanas atrás, ou 2, não sei, o Sirlei me passou um WhatsApp dizendo, não, pastor Alain, aqui em casa está um cheiro de Jesus, e ele passou aqui por mim aqui, e está aquele cheiro, assim, não tem jeito de explicar o perfume, né? Falei, não, mas que beleza, né? Aí ele imediatamente falou assim, leia Lucas 14. Aí, pá, eu li Lucas 14 e de lá para cá já li umas trocentas vezes. E cada vez mais forte. E eu pedi a Deus um dia que ele falasse, que dia que eu vou falar sobre Lucas 14? É hoje. Não é? E Lucas 14 está dividido em 2 partes. A primeira parte é essa parte do banquete. E depois é uma parte da multidão. Está no mesmo texto, mas foram em épocas diferentes. Essa época do banquete aqui foi em 28 depois de Cristo, não é? E Jesus estava com 33 para 34 anos, e na segunda vez, para as multidões, já foi uns 3 meses antes dele morrer, não é? Em 29. Então, a diferença de 1 ano, mais ou menos, essas 2 palavras. E nós vamos começar pela do banquete, que foi mais ou menos 1 ano e 3 meses antes dele morrer. Aí ele foi para esse banquete aqui. E depois nós vamos falar o que ele complementa. Aí eles colocaram aqui em Lucas um complemento daquele banquete lá. Verso 1, 14:1, Lucas 14:1. Ocorreu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, era sábado, para comer pão, para jantar, comer, etc., ter um banquete, uma refeição, eis que o estavam observando, as pessoas observando Jesus. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. O que é? Hidrópico. Pensa aí no Homem-Elefante. Já viu aquele filme? Entra na internet lá e vê que você vai ver. Ele tem, assim, águas em pontos de cavidade do corpo, em que aquilo cresce e o cara vira um monstro. Ele fica muito feio. É um homem, não era bonito. E ele estava lá, no meio de todo mundo, numa festa que o fariseu estava dando. É como na igreja, a gente quer só gente certinha perto da gente. Só gente bonitinha, só gente que não peca, só gente assim igual você, da sua estirpe, né? Da sua panelinha e tal. Você não quer um diferente. Então, os caras estavam observando Jesus, mas não tinha como não ver esse homem-elefante lá. Esse cara deformado. Entra lá que você vai ver, gente deformada. A água cresce para todo lado, cresce na cavidade. Aí fica aquele monstro, cresce no beiço aqui assim, na cavidade. Fica um monstro. E Jesus, então, viu esse homem. Aí Jesus se dirigindo aos intérpretes da lei e aos fariseus, os caras religiosos, tudo certinho, batizado, dava dízimo, oferta, cantava direitinho, cumpria os negócios na igreja e tal. Perguntou-lhes: é ou não lícito eu curar no sábado? Curar no sábado.
Posso fazer bem no sábado? Eles, porém, nada disseram, porque os caras ficavam mudos com perguntas de Jesus. E tomando-o, o curou e o despediu. O cara ficou limpo. Voltou normal. Mas quando ele o curou, falou, pode ir embora agora, não fica aqui no meio não. Talvez você se contamine. Pode ir embora. Não entra na despovo aqui não. Sai fora dessa gente. Vai pensar outras coisas, que não seja farisaísmo e doutrina e religião e tentar fazer coisinha assim. Deixa só eu aqui que eu aguento. A seguir, lhes perguntou, outra pergunta. Qual de vós, se o filho ou um boi cair no poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? Um dia sagrado, que não se pode fazer nada, só para Deus, porque Deus é tudo. Vamos adorar a Deus, eu adoro a Deus, eu vou fazer para Deus. E o próximo? A isto nada puderam responder. Então, presta atenção. Antigamente, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhei no Banco Financial do Mato Grosso, lá pelos anos de 78, 79. O Banco Financial de Mato Grosso, depois virou Bamerindos, depois virou Benji e depois virou Itaú. Na época que era Financial do Mato Grosso, eu tinha lá o gerente, o banco era pequeno, lá em Tuiutaba, era na 15 com a 24. Eu era muito novo, eu tinha 18 para 19 anos, antes de ir para o seminário. Passei 2 anos no banco, trabalhando. E tinha lá esses debochados e tal, e naquela época eu já recebia muita opressão e pressão. Aí, vai dar dinheiro para pastor, vai dar dízimo agora, virou crente e tal. Eu já era, mas eu estava assim, meio prego no angu na minha mocidade. Aí Deus falou comigo tão forte um dia que eu voltei e falou, a partir de hoje eu vou e pronto, eu vou firmar. Aí estou aqui até hoje, graças a Deus. Louvado seja Deus. E cada dia mais firme em Jesus. Não andei para trás não, só para frente, na minha vida cristã. Graças a Deus, de novo. E aí eu ficava ali e dava, era fiel e tal, etc. E aí, um dos gerentes, né, eu lembro, ele está vivo até hoje, está lá em Tuiutaba, hoje é aposentado e tal, a gente jogou bola juntos e tal, etc. E ele sempre dizia assim, e aí, está falando aí com meu sócio demais e tal, com Jesus aí, que legal, Jesus e tal. Eu falei, rapaz, não faz assim não. Na época eu não tinha muito entendimento de conversar essas coisas, eu ficava até com medo, né? Mas é igual os caras aqui. O que acontece? Na presença de Jesus, você acha que você vai falar alguma coisa, hein, irmão? Você vai abrir sua boca para argumentar? O dia que ele estiver cara a cara com você e perguntar para mim e para você a respeito do que ele te deu, do tempo que ele te deu, do dinheiro que ele te deu, das pessoas que ele te deu, dos filhos que ele te deu, do ministério que ele te deu, do trabalho que ele te deu, da capacidade, dos dons, dos talentos. Você acha que vai ter alguma argumentação de volta? Não vai ter. Ele diz é o que vai acontecer. É bode para um lado e ovelha para o outro. E quando tiver argumentação, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu cantei, eu preguei, eu orei, eu fiz vigília, eu falei em línguas, eu interpretei, eu dei cesta básica e tal. Ele, se você não estiver com ele, no prumo dele, sabe qual a resposta só que ele vai dar? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vai ter explicação. Igual aqui, ó. E aqui ele estava em pessoa, em carne e osso. Não tem jeito de argumentar. Só com a presença dele. Gente, ele já chegou nas minhas costas. Eu já te falei isso quando eu estava na Inglaterra. Você fica zerado, não tem jeito.
E olha que foi só uma presença, mais ou menos aqui, mas era ele aqui. Eu fazendo café na Inglaterra, ele chegou aqui nas minhas costas, eu segurei, eu bambiei, comecei a chorar e tal. É um misto de gozo, de alegria, e de pecado, e de sujeira, que não tem argumentação. Mas, Senhor, não tem jeito de conversar. É porque você, a maioria das pessoas, anda pelo que vê. Não anda pela fé. É por isso que você não se abala. Porque quando tem a fé, você chora só da presença dele, você quer ficar mais, você quer ir mais fundo. Mas quem anda nessa carne, quem anda carnal, seja crente ou não, dentro ou fora da igreja, nem se abala. Pensa que vai ter assim papo. Não vai ter papo. Vai ter papo no céu depois, mas antes não. É apartai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade, desigualdade. Isso é para com o ser humano. Não é vós que não cantaste, não pregaste, não oraste. Não, é vós que praticais a iniquidade. Que é falta de igualdade com o próximo. É exagero em coisas. E eu já expliquei, não preciso explicar mais para vocês. Não significa que você não pode ser rico e ter muito dinheiro, mas não pode se guardar além, ou desperdiçar, ou ficar com medo, ou não administrar bem em prol dos outros, porque ele está dando muito para eu repartir, e ter o suficiente. E é interessante, quanto mais você reparte, mais você tem. Tem dia que está zerado. Acontece isso hoje em dia. Vai entrar no negativo, o cartão chegou. Como é que faz? Eu vou deixar de dar oferta? De jeito nenhum. Na outra semana você está lá em cima. Não se explica. Pergunta o pessoal que é missionário, que vive pela fé, se você explica no Excel. Outro dia eu conversando com o Saulinho, com a Micaela, o nosso contador lá, ele pira, não pira, Saulinho? Todo mês. Porque a conta não bate. Então tem que lançar na oferta, para não ficar desigual. Mas como? E é tudo assim, vende uma coisa, faz outra, e bazar, e tal, e a vida também, e a tripa coração, e tal, mesmo com a infidelidade da maioria. Porque se nós, essa igreja aqui, fôssemos fiéis na medida do que você ganha, a gente não teria aperto, irmão, já teria terminado os banheiros. Não precisava fazer campanha de nada, não. Mas você dá ali o seu dinheirinho e pensa que está legal e tal. E eu quero te dizer que você está infiel. Mas Deus é fiel, é por isso que permanece. Então não vai ter argumentação. Fala com o meu sócio lá, né? Esse meu gerente lá. Fala, rapaz, não faz um negócio desse não. Não, ele é meu sócio. Jesus não é seu sócio. Quero te dizer isso. Ele não é seu parceiro no seu trabalho, não. Ele é dono, só tem que você não descobriu ainda. E se você não é fiel no seu salário, na sua oferta, e dá aquele diziminho lá, assim, exprimido, graças a Deus, eu dei meu dízimo. Rapaz, você está nessa ainda? Você não aprendeu nesses 13 anos de vida, que não tem nada a ver com dízimo? Tem a ver com vida? E a gente canta que dá a vida? E a hora que chega no dinheiro, você fica com medo e está guardando aí, porque não sei o quê, pode ser que não sei o quê. Que fidelidade é essa? Então, zíper, como diz minha mãe, cala a boca. Minha mãe falava, eu tremia e calava. Senão perdia os dentes da boca. Só isso. E a psicologia funcionava. Funcionou, né? Virei homem. Aí, nesse mesmo banquete, no verso 7, diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Então, Jesus ele fica observando. Ele não precisa adivinhar nada, ele vai observando. O Alain, o Sirlei, o Manuel, o Daniel,
A começar dos líderes, ele vai observando. Como é que eu estou agindo? É a partir de mim, o primeiro da fila sou eu. Ai, ai, ai. Ai de mim, se não pregar o evangelho, de fato. Saulinho, o Zezé, o Marquinhos. Então ele observa a gente primeiro. Entendeu? Mas ele observa. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. É o que o povo faz. Em qualquer lugar. Igreja, festa, mesa. Primeiro, eu quero o melhor para mim e para o meu filhinho. Né? Para não suceder que, havendo um convidado mais digno, mais importante que você, do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, e diga, dá o teu lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, senta-te mais aqui para cima, mais perto de mim, ser-te-á isto uma forma diante de todos, uma honra diante de todos os ouvintes. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Por que insiste em ser primeiro? Na hora do almoço tem que ser primeiro? Coisas pequenas, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Gente esganada por causa de comida. Tem que pôr para o filho de qualquer jeito. Aliás, eu queria falar um negócio aqui. Aqui na vida eu não quero isso. E eu sei que de vez em quando acontece isso. Você sabe muito bem quando o menino é pequeno o que ele come ou não. Se você dá uma bolachinha, uma banana e tal. Ele não tem prioridade de ninguém. Seu filho. Você pode dar para ele uma comidinha assim para enganar, mas ele vai esperar. A não ser que tem que ir para a escola, como vocês fazem lá. Porque tem que ir mesmo, tem que almoçar. Mas aqui não. Sábado luz não. Cadê a Bruna? Fica em pé aí. Zezé, fica em pé. Eu quero passar isso para vocês pessoalmente. Eu não quero isso aqui na vida. Mamãe vai lá e dá comidinha antes para o filhinho. Porque é filhinho, ele é mais importante que os outros? Que os pobres que vêm aí? Não. Então vai esperar. Ou senão a mãe traz uma banana, uma bolacha, um suco, um trem assim, enche o bucho dele e ele vai esperar o almoço com todo mundo. Entendeu? Pode sentar. Ninguém tem prioridade, não. Ninguém é mais importante. Aliás, o pobre é mais importante que seu filhinho que tem tudo aí. Na minha visão. O pobre que vem. Eu dou mais atenção a ele do que a você que já me conhece. Chegou um visitante aqui, Sirlei, da favela, nunca vi e tal, roupinha assim e tal, eu vou dar atenção a ele. Você fica para depois. Porque você tem acesso a mim. De quem que eu copiei isso? Foi do Raimundo Nonato? Não, foi do Senhor que me salvou. O pobre tem prioridade. Estão entendendo? Entenderam o recado? Em todo o departamento da vida? Pelo menos na vida vai ser assim. E tem que ser assim. E vai ser assim. Prioridade aqui são aqueles menores. São os que não têm condição de lutar nem de falar por si mesmos. Não é você que tem tudo aí e sabe argumentar, não. Principalmente quem tem menino pequeno. Aprende. E aprende a dominar seu filho. Sua filha, não deixa de te dominar, não. Fica pedindo favor para o menino, não. Você manda. Senta, ele senta. Levanta, ele levanta. Não é com brutalidade também, não. Não é no cacete também, não. Na porrada. É na palavra. E tem que acostumar. Assim. Assim é o Senhor. Ele está dando lição para nós aqui. Dos primeiros lugares. Quem é que tem que ocupar o primeiro lugar? É quem ele colocar lá. E não eu que vou, que eu sou importante e tal, e vou fazer. Porque na hora da comida, todo mundo pula na frente. É para mim primeiro, a coxa para mim.
Às vezes a pessoa fala, pega um só, a pessoa põe 2 colchonas lá. Para que aquilo? Para desperdiçar? Põe uma, se sobrar você vai lá e põe outra depois. Põe menos. Diz também o que havia convidado. Quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos. Jesus está falando para não convidar os amigos? Não. Nem os vizinhos, nem os teus irmãos. Ah, não posso convidar a família? Não. Nem os teus parentes. Não pode convidar parente? Não, não é isso. Nem os vizinhos ricos. Não pode convidar o rico? Também não é isso. É questão de prioridade. É questão de visão. De repartir com aquele que não tem nada. É exatamente isso que ele está falando. Ele não está dizendo que eu não posso convidar o meu amigo que eu gosto de comer churrasco com ele, não. Mas eu tenho que abrir o meu coração e abrir a minha casa e os meus bens e os meus pertences para aquele que não tem nada, que não pode me oferecer nada de volta. Não tem barganha no reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Ficar só nessas panelinhas, os mesmos sentam com os mesmos, nunca mudam. Nunca se misturam, nem na oração. Não dá conta de sair na igreja e buscar um rosto diferente, mas fica ali, tudo se lambendo, tudo doente, uma doençaiada, doente lambendo doente, fraco lambendo fraco. Ao invés de misturar com gente que pode, às vezes, fazer uma oração forte com você, e ir no ponto, nem te conhece, a hora que ela orar, vai lá onde Deus quer falar com você, mas não. Quer ficar só ali, babando nos mesmos. Panelinha de igreja. Jesus abomina esse trem. Isso não é igreja. Isso é clube de má qualidade. E bota má qualidade nisso. Para não suceder que ele, por sua vez, te convidem e seja recompensado, né? Porque o amiguinho e tal, etc., vai te dar de, vou jantar lá em casa, depois eu te convido, vai que estranho, né? Depois eu te dou. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás feliz, bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar, com que recompensar-te. A tua recompensa, olha aqui, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O pagamento disso que você está dando com aquela pessoa que não pode dar para você, naquele último dia, você vai receber. Quem está falando não é o Alain Moraes de Oliveira Júnior, que é ser humano, pecador como você. Quem está falando é o dono de todas as coisas. Entendeu? É o dono de tudo. Ele vai dar o presente no último dia. Você acredita nisso? Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, igreja? Então pratica. Tenha seus amigos, mas larga as panelinhas. Larga o puxa-saquismo, o cooperativismo evangélico, o protecionismo exagerado. Larga de proteger e abre o coração para todo mundo. Depois dele tratar disso, aí foi inserido aqui na Bíblia, graças a Deus, a questão do discipulado. E aí vai mais fundo ainda. Presta atenção. Presta muita atenção. É uma música mais nova, do Logos, que ainda compõe coisas bíblicas e boas, né? Olha lá. Presta atenção. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou,
como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Oh, oh, oh. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Isso. Não importa, tá? Aí repete, né? Depois desse texto, eu estou indo para o final agora. O escritor aqui, o compilador da Bíblia, teve a graça do Espírito Santo. Podia já subir essa também, subir tudo aqui, para entrar um pouco de ar. Obrigado. De colocar aqui um texto que fala sobre discípulo agora.
Primeiro ele trata com os religiosos, como é que eles estavam tratando as pessoas. Primeiro o hidrópico, deformado, não tinha nada, estava ali, foi curado. E depois da postura deles mesmos, de quererem os primeiros lugares. E Tiago depois fala isso lá na frente, querer o primeiro lugar na igreja. Aí chega uma pessoa mais importante, senta aqui, e o pobrezinho você vai encostando para qualquer lugar. Aí ele fala do discípulo mesmo. Aí é uma coisa pessoal para mim e para você, e isso é seríssimo. Tudo que Jesus falou é muito sério, mas me parece que é brincadeira. Parece que não é sério. Sinceramente, eu fico assim por entender muita coisa hoje nesse sentido, principalmente na igreja. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam, verso 25. E ele voltando lhes disse, ele diz para a multidão, ele está falando para a multidão. Como eu prego aqui, para as pessoas que vêm aqui, geral. Né? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não está dizendo que a pessoa não é salva para as multidões, porque a maioria ia atrás dele por causa de quê? Do bucho. Bucho e cura. Para encher o bucho. Não é o que eu canso de falar aqui para vocês? Parece, e quem tem, e nunca se satisfaz quando não é suficientemente vindo do Senhor, quando não descobre que isso é de Deus. Multidão. Aborrece aqui, isso ele ama menos. Então o Marcelo, coração, que te tem em grande consideração, e isso é muito bom, um bom exemplo para nós, mas quando for o momento de escolher entre Jesus e você, em algo que ele mandou ele fazer, se ele ficar com você, ele não é discípulo. Ele pode ser um excelente marido, ser assim, a noiva e Jesus, aqueles papos furados de casamento. Que tem muito papo furado aí, só para não fazer o que Jesus quer. É desculpa. Tá, é meu presente, meu bem, meu amor, esses trem. É bom demais, velho. Tratar bem, continue assim, porque é um bom exemplo para nós. Mas no momento em que ela te atrapalhar, você fala, bem, você vai ficar sozinha nessa. Então te largo. Então larga. Porque dele eu não largo. É assim, filho. O que eu falo, você acha que eu não gosto de criança? Eu gosto de... Criança gosta de mim, mas criança tem um pouco medo de mim. Criança me respeita. E vai crescendo, Lena. Estou falando, vai crescendo. Eu vou falando assim sério com os menininhos, vou tratando as menininhas bem e tal. Quando vê, está me beijando. E não é só por causa da balinha. É porque através da balinha eu vou trabalhando na vida da criança. Mas eu não peço favor para Noemi. Eu mando as coisas para ela, mesmo sendo minha filha. Assim, na medida da cerca que eu posso ter. Porque vocês que mandam nela. Você acha que eu não gosto de criança? Eu amo criança. Criança, aqui é para criança. Eu não amo é o mimo que os pais põem na criança. O filho está cuspindo na boca do pai já, desse tamanhozinho. E assim, peitando e tal, o pai não fala nada. É assim que está. Mas se amar mais o filho, você não é discípulo, filho. Se amar mais a mulher, não é discípulo. Se amar mais a irmã, e cunhada, e a mãe, não sei o quê, e a avó, sei lá o quê, ou a própria vida, não é discípulo. Namorados, claro que tem que amar a namorada. Mas se a namorada ou o namorado atrapalhar, seguir Jesus, fala, rapaz, você vai ficar sozinho. Eu estou fora dessa.
Esse é o padrão bíblico, é o padrão de Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Né? Aí ele diz assim, e qualquer que não tomar o seu instrumento de morte no dia a dia, que é a cruz, não pode ser meu discípulo. É morrer cada dia para si mesmo, para os seus gostos, para a sua fome, para o seu esganamento por causa de comida, por causa de salário, por causa de emprego. Ai, perdi meu emprego. Às vezes o cara é até preguiçoso, não gosta de trabalhar. Vai atrás, tem muito serviço para fazer aqui no Brasil. E tem que correr atrás. E se virar. Porque é nesse país que eu estou morando. Eu não estou morando nos Estados Unidos. E não adianta ir para os Estados Unidos. Porque lá o dinheiro não vai dar também. E muitas vezes, a maioria delas, Deus não mandou ir para os Estados Unidos. Vai para ganhar dinheiro. Ou vai para São Paulo, vai para o emprego, vai não sei o que e tal. Nem conversa com Deus sobre isso. Acha que é a porta que Deus abriu. Porque é não sei o que, e eu vou fazer lá em São Paulo não sei o que, e o escritório de advocacia, e me convidaram, e agora eu sou... Perguntou para Deus? Perguntou para Jesus? Quem é que sustenta? Nem consulta, não ora sobre isso. Compra o carro e quer que o pastor unge. Eu já fiz muito essa bobeira no passado. Hoje eu não faço isso não. Ficar ungindo trem. Deus me livre, mas eu já fiz isso, rapaz, já fiz cada bobeira na minha vida, mas eu fui evoluindo assim, eu acho, entendeu? Né? E tal. Pois qual de vós, pretendendo, aí ele fala do quê? Por que ele está falando isso aqui? Construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces dessa torre e não podendo acabar, todos os que virem essa pessoa vão zombrar. Você é um crente de meia tigela, você é um fracasso. Que crente coisa nenhuma, rapaz. Que testemunho frouxo é esse? Você só creu e não construiu, porque não calculou que tinha que dar a vida. Você é discípulo coisíssima nenhuma. Você aceitou Jesus um dia, mas não progrediu, está patinando, troca por filho, troca por netinho, troca por cozinha no domingo, troca por arrumar a casa, troca por qualquer coisa. Por que domingo? Porque domingo é o dia de você estar aqui com seus irmãos, e olhar no rosto, e ajudar na cesta, e cantar. Já não faz isso durante a semana, nem abre a Bíblia, irmão. Você nem ora. Você não tem tempo. É um crente chuchu mesmo. Lançou os alicerces da salvação, mas não constrói nada lá em cima. Ainda está na base, está naquela terra com aquela base assim, para levantar tijolo e para virar uma casa onde Deus habite. Esse é o cálculo aqui de Lucas 14. E ele vai além. Qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Ou seja, na conta de Deus, com 10.000 você dá conta. Você tem que colocar diante do rei, porque você é desse reino. Mas tem que calcular, Marcelo. É um preço a ser pago? A vida cristã é assim? A vida cristã não é assim, vem para Jesus, vai resolver tudo. Oração. Você ora para quê? Eu tenho ensinado isso há muito tempo, e principalmente na reunião de oração. Graças a Deus, abrindo um parênteses, a nossa reunião de oração está no YouTube. A gente está tentando fazer ao vivo direto. Nós temos uma média de muito mais de 20 pessoas.
Tem reunião que está chegando a 29, 30, na praça. Aí o Emerson rasga lá a sua voz. Eu acho bom, viu, Emerson? Senhor, e tal. O povo passa e tal. Está lá mandando, continua, põe o microfone para falar mesmo. Sem vergonha. É para isso que Deus te chamou. Então, quero te convocar. Venha orar pelo menos 3 vezes por semana, quando você puder. Ou agora, põe no Facebook lá, David lá. Passa no WhatsApp, a gente passa para você ver ao vivo. Nós estamos tentando aprimorar tudo isso, para as pessoas participarem. Sabe por quê? Porque você não ora. É só conversar com você, 3 minutos, eu já percebi que você não ora. Só fala desse mundo. Só fala disso aqui, só de negócio nessa terra. Não calculou que depois do alicerce tem uma casa a ser construída, habitação de Deus, que é essa aqui, ó. Lançou os alicerces só. Mas não tem móvel, não tem nada, não tem apreciação, não tem cheiro, não tem nada, não tem bom perfume de Cristo, porque você está incomodado com a sua família, com você, com seu neto, com seu filho, com essa viagem, com as suas férias, com o dinheiro da poupança, sei lá com o quê. É com isso que você está incomodado. E aí nunca sai dessa pitimba espiritual e muitas vezes material. E quem tem também, e tem mais, parece que está faltando um trem, parece que não dá e tal. Por quê? Porque não está construindo a casa espiritual. Só conquistou bem material, que Deus deu, que Deus fez, que Deus abriu as portas. Quantos doutores nós temos em Uberlândia, João? Você é doutor da faculdade. Quantos doutores tem? Mas são poucos que têm o privilégio de ouvir o que você ouve. Porque a maioria está no doutorado. Doutorado é tudo. A vida aqui é tudo. Trocar a casa é tudo. Trocar o carro é tudo. Pagar plano de saúde é tudo. Viajar é tudo. Férias é tudo. Saúde é tudo. E está perdendo a edificação dessa casa. Muitas vezes na doença. Muitas vezes não tendo casa. Muitas vezes ralando. E não é pecado, Keltony, Keltony, de fazer um curso e tentar subir na Algar. Eu quero que você chegue bem alto. Estou orando para Deus te dar a direção. Mas não é tudo. Você tem que estar no caminho do Senhor. E ele termina. Caso contrário, vai passar vergonha, tem que mandar uma carta de paz e falar, ó, eu parei por aqui, viu? Foi mal aí, vou ficar só no alicerce mesmo, não dou conta mais não. É isso. Assim, pois, aí ele conclui. Pelo menos essa parte aqui. Todo aquele, isso inclui você, que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você é salvo. Eu não me satisfaço com isso, nunca mais. Eu quero é mais. Cada dia mais, e mais revelação. Mais de Deus. Não tem sonho nenhum que eu queira. Eu não quero ver a Alice casar e me dar bisneto. Eu não penso nesse trem, não. Deus me livre de pensar isso. Se eu viver até lá, eu vou ver. E se tiver, tá bom. E se não tiver, tá excelente também. O que eu quero é Deus. Se Deus permitir eu ver o Nael agora em julho, aleluia. Se não permitir, se eu morrer antes, melhor ainda. Não tem plano assim, de conhecer, vamos para a Europa, isso aqui. Não, você já foi. Já foi o tempo, já conheço meio mundo e tal. E não é por causa disso. Se não conhecesse também, não tem vontade nenhuma. Eu tenho vontade apenas, eu quero passar isso para você,
de descobrir a vontade de Deus. Se Ele quiser me levar para a Rússia, lá para o Kremlin, pregar para o Putin, lá eu vou. Mas Ele vai abrir as portas. Então você não sabe, que sonho que tem, que sonho que você tem, que sonho? Sonho. Não é Jesus, não? Quer o que mais? Quer estabilidade? Aí chegou na estabilidade, quer mais o quê? Mais estabilidade? Quer multiplicação? Todo mundo está pitimbado no Brasil, você quer estabilidade? Vendo irmãos pertinho de você que está precisando pagar uma luz, uma água, e está assim esgotado, e talvez é finanças assim desequilibradas, você dá um chego ali, dá uma oferta ali, quietinho, sem ninguém saber, faz uma cesta, ajuda alguém com a roupa, para a menininha ter a roupa lá, você se incomoda, você é pobre também, foi lá visitar no barracão, eu vi lá, ser abraçada lá, falei, puxa vida, foi lá, a viúva pobre foi lá. Tem gente que nem quer pôr o carro na poeira, que acha que o carro é dele. Esse é meu. Uhum. Aí ele diz, para que presta então, se o sal não for sal? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, sem gosto. Não deu certo mais? Não é sal mais? Como restaurar-lhe o sabor? Difícil. Porque quando o coração está durão assim, para amolecer, rapaz, muitas vezes tem que ser uma pancada daquela de Deus. Outro dia alguém falou assim para mim, ai, mas eu gostaria de fazer isso e tal. Ai, se pudesse vingar desse jeito. Eu falei, não, pera. A nossa vingança pode ser mais ou menos. O murro que eu posso dar, ele pode ser além ou aquém. Deixa ele dar. Porque ele dá na medida certinho. Cai igual uma luva na vida da pessoa. Aí ela conserta. Aí conserta. Mas a medida é dele, não é minha. Nem mesmo para um monturo. Lançam fora. Ficar naquele monte lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem? Você ouviu nessa manhã? Então, it's up to you. Depende de você. Está nas suas mãos. Eu vou fazer a minha parte para mim. Pastor Alain, como crente em Jesus Cristo, como discípulo de Jesus. Esse negócio aqui eu estou aprendendo na vida inteira, não é de um dia para o outro não, rapaz. Você lembra quando eu era pequeno, e eu disse para vocês já, que eu avançava na pizza? E que minha mãe me fez comer um tabuleiro de pizza, e enfiou goela abaixo. Nunca mais avancei em pizza. Eu queria aquela parte do pão, aquela ponta, a mais gostosa e tal, etc. Hoje em dia não. Você pode partir, você pode escolher, eu fico com o que tiver. E geralmente ele me dá um pedaço bom, sem eu correr atrás. Eu estou aprendendo isso, desde pequeno. Agora com 56 anos, eu estou tentando adiantar para você, talvez a maioria que não tem 56, né? Que eu já passei por isso. Quanto mais você abre a mão para ser discípulo, mais o mestre te acolhe, e te ajuda, e te sustenta, e é com alegria. Sabe por quê? Porque todos os bens ou familiares, geralmente, não trazem benefício hoje, só dá prejuízo. Tem muita coisa, etc. e tal, mas tem muita coisa, quer mais, eu quero mais e tal. E quando é filho, dá trabalho, quer seu dinheiro, acha que tem parte na herança porque você fez, é para ele mesmo.
Eu não tenho nada para oferecer para Alice, Micaela e Elber. Já falei isso para vocês aqui. Vai ficar sem nada. A igreja que vai ter. E cada um vai galgar. E são missionários, tal. O outro lá vai saber o que vai ser ainda, não sei. Mas as duas ali estão vivendo das ofertas e do sustento que vem dele. Aprenderam isso, graças a Deus. Tão bem, a minha filha é cheirosa, veste bem, bonita, tal, casada, a outra também. Comprou um bercinho essa semana de segunda mão. Achou lá um precinho e tal. Um bercinho que vem, um bercinho não, como é que chama o trem? Carrinho que vem 3 negócios que põe no carro também. Tudo assim, Deus põe na mão. Às vezes sem ter dinheiro. Não precisa comprar carro dos Estados Unidos. Para o meu filhinho. Depende de Deus. Na comida, depende de Deus. Não avança, não. Nós vamos ter almoço lá embaixo hoje. R$12 de graça. R$6 para criança. Vai ter para todo mundo. Agora, é claro, a fila está vazia, eu vou lá para a fila. Ou você pode ir, agora eu correr, sair correndo daqui, cantando pneu na poeira e tal, para ser o primeiro da fila? Que bobagem é essa, rapaz? Você vai morrer? Como diz minha mãe, esganado? Ela me chamava de esganado quando eu era pequeno. Mas eu aprendi a deixar os outros partirem e repartirem. Que sobrar está bom. Deus é que dá. Tá bom? E ensina os seus familiares isso. Ensina os seus filhos. E se der birra, você fala comigo que eu te ensino a bater nele. Se você não souber bater, você pode falar comigo que eu te ensino. Sem machucar, sem ódio, sem espancamento, sem brutalidade. Porque na porrada não vai. Na palavra vai. Aí eu te ensino algumas dicas. É só se humilhar e vir que eu te ensino. Muitas áreas. Que eu já passei por elas e parece que deu certo. Até agora. Parece que deu. Então, em nome de Jesus, quer ser discípulo? Ou quer ficar na grande multidão e procurando encher o bucho com milagres de Jesus toda semana? Seguindo Ele por causa de milagre e para encher o bucho? Ou quer depender dEle? Aí Ele vai falar, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Não, vão agradecer aqui, vocês vão aprender. Aí quando você dá de comer, a multidão se farta. E sobram 12 cestos cheios. Sobra até para reserva. É assim que é o nosso Jesus. Lucas 14. Vamos ficar em pé, vamos orar. Frank, filho, vem cá, meu filho. Olha o Frank, filho, aí. Vem cá. Vai para as Europa, né? Vamos orar com você. Vai lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me constrangeu essa manhã, Deus. E foi duro ouvir, o coração ficou apertado, a voz ficou na garganta ali, foi difícil ficar na cadeira, foi até um pouco angustiante. Mas obrigado porque foi o Senhor que falou. E eu ouvi do Senhor, não precisei ouvir de outro. Foi de Ti, para o meu crescimento, para o nosso crescimento, para nos humilharmos, para que o Senhor venha nos exaltar, Pai. E é isso que nós precisamos, Senhor. Eu não quero ser exaltado por homens, mas no dia em que eu estiver na frente do Senhor, eu quero ser convidado para sentar do seu lado na sua mesa. Mesmo que aqui na terra eu venha sofrer as consequências, venha ser dura a caminhada, venha ser difícil o aprendizado, muitas vezes por minha culpa,
mas para a glorificação do seu nome, para a exaltação de quem tu és. E que nessa manhã, Senhor, todos que ouviram essa palavra vindo do seu coração, possam, que essa semente caia numa boa terra, que venha crescer forte, saudável, e que venhamos praticar durante a semana, para que tenhamos cada dia mais vida aqui na terra e que possamos passar mais tempo ao seu lado, Senhor, mesmo estando aqui. Nos perdoe, Senhor, por nossos erros, que são tantos erros, Senhor, tantos erros diários, e que possamos te glorificar sempre, Pai, sempre aos pés da cruz, sempre pedindo perdão, sempre abaixando e para que o Senhor venha nos ensinar. Obrigado pela vida do pastor Alain, que o Senhor venha conservá-lo, venha dar sabedoria cada dia mais, e que possamos, como um corpo só, Senhor, continuar caminhando na direção da cruz, porque esse é o convite para todos nós. Nos dê uma boa semana, Senhor, que não possamos esquecer da sua mensagem, daquilo que o Senhor separou desse pãozinho de manhã hoje, Pai. Te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém.